É amor ou solidão? Você já se pegou no silêncio da noite olhando para o lado da cama, para aquela pessoa que está ali, e mesmo assim você se sente vazio por dentro, aquela sensação estranha de que, mesmo acompanhado, algo ainda falta? E aí vem aquela pergunta que dói, que queima, que incomoda. Será que isso que sinto é realmente amor ou só tenho medo de ficar sozinho? Talvez você conheça essa sensação como a palma da sua mão. Aquela relação que não te faz crescer, que não te dá paz, que te deixa constantemente em dúvida, ansioso, inseguro. Mas mesmo assim você não consegue terminar. Não consegue dizer adeus. Não consegue fechar a porta e seguir em frente. É como se algo dentro de você sussurrasse: melhor um amor que machuca do que amor nenhum. Melhor um coração sangrando do que um quarto vazio. Você já notou como aceitamos coisas em relacionamentos que jamais aceitaríamos em outras áreas da vida? Como nos diminuímos, nos calamos, perdoamos o imperdoável. Tudo para não ouvir aquele silêncio ensurdecedor da solidão que parece querer nos engolir inteiros. Você já se viu checando o celular obsessivamente, esperando uma mensagem de alguém que mal lembra que você existe? Já sentiu aquela dor no peito quando percebe que você é apenas uma opção para quem é sua prioridade? Já se perguntou por que continua voltando para quem te quebra em 1000 pedaços, só para não ter que enfrentar a pergunta: e agora quem sou eu sem essa pessoa? E se eu te dissesse que o que mais tememos não é ficar sem a outra pessoa, mas sim confrontar esse vazio dentro da gente que parece não ter fundo nem nome? Que talvez, apenas talvez, o que você chama de amor seja na verdade uma fuga. Uma fuga de algo que te assusta muito mais do que um coração partido. O encontro com você mesmo. Porque no fundo talvez a solidão que mais tememos não seja a ausência de alguém ao nosso lado. É a presença de nós mesmos, sozinhos com nossos pensamentos, com nossas perguntas não respondidas, com nossos sonhos abandonados, com aquela pergunta que arde: quem sou eu, de verdade, além de ser amado por alguém? Se em algum momento dessa fala seu coração apertou, se você sentiu como se eu estivesse lendo seus pensamentos, deixa um like e fica comigo até o final. Porque hoje vamos olhar para essa ferida com coragem, com honestidade e, principalmente, com compaixão. Hoje não vamos apenas falar sobre relacionamentos que não funcionam. Vamos falar sobre como, às vezes, nos agarramos a pessoas não porque as amamos de verdade, mas porque tememos enfrentar o silêncio que habita dentro de nós. E mais importante, vamos descobrir como transformar esse silêncio em algo poderoso, vivo, cheio de significado. Viktor Frankl não era apenas um psiquiatra, era um homem que viveu o impensável. Sobrevivente dos campos de concentração nazistas, Frankl perdeu praticamente tudo: sua família, sua casa, seus manuscritos científicos, sua identidade social. Foi reduzido a um número, tratado como menos que humano. E foi ali, no lugar mais escuro da existência humana, que ele fez uma descoberta revolucionária sobre a alma humana. O ser humano pode suportar quase qualquer sofrimento, desde que encontre um sentido nele. Esta é a essência da logoterapia, a escola terapêutica que ele fundou. Logo vem do grego e significa sentido, terapia pelo sentido, cura através do significado. E aqui está o ponto que quero trazer hoje. Muitas vezes, nos agarramos a relacionamentos vazios, dolorosos ou incompletos, não por amor verdadeiro, mas por um vazio existencial. Por falta de sentido em nossa própria vida. Frankl dizia: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Esta frase é poderosa quando entendemos o que ela realmente significa. Pense nisso. Quando temos um propósito forte, uma missão, um significado que vai além de nós mesmos, conseguimos enfrentar dificuldades inimagináveis e permanecer íntegros. Mas e quando não temos esse porquê? Quando não sabemos qual é nosso propósito, nossa missão? É aí que começamos a buscar em outras pessoas o que deveríamos encontrar em nós mesmos. E nasceu o que chamo de relacionamentos muleta. Aqueles onde não amamos o outro por quem ele é, mas pelo vazio que ele temporariamente preenche em nós. Você já se sentiu como se estivesse respirando pelo outro? Como se sua existência só fizesse sentido
quando validada pelo olhar, pelo toque, pela presença de outra pessoa. Já sentiu como se, sem aquele relacionamento, você fosse apenas uma casca vazia, sem história, sem identidade? Como se a solidão não fosse apenas um estado passageiro, mas uma sentença, uma condenação a enfrentar um vazio que parece não ter fim? É por isso que ficamos em relacionamentos que nos machucam, que nos diminuem, que nos distanciam de quem realmente somos. Não é porque somos fracos, ingênuos, ou porque não merecemos algo melhor. É porque no fundo de nossa alma estamos com fome, uma fome profunda e ancestral. Mas não é fome de amor, é fome de sentido. Veja só este padrão que observo constantemente. Quando estamos em um relacionamento, mesmo que doloroso, temos um papel definido. Somos o namorado de, a esposa de, aquele que ama demais, aquela que sempre perdoa. Nossa vida ganha um enredo, uma narrativa, uma história. Mesmo que seja uma história de dor, de espera, de luta constante para ser amado, ainda assim é uma história. Temos um personagem, um lugar no mundo. E o vazio? O vazio não tem história, não tem personagem. O vazio é assustador precisamente porque nos obriga a olhar para dentro e perguntar: e agora? Quem sou eu de verdade sem o outro? Qual é o meu valor intrínseco, não derivado de ser amado por alguém? Como Viktor Frankl tão profundamente ensinou, o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Esta é uma chave poderosa. Talvez seja por isso que, inconscientemente, preferimos o sofrimento conhecido de um amor que não funciona do que a angústia desconhecida de ter que encontrar sentido por nós mesmos. Pelo menos, a dor nos dá uma identidade, a de quem sofre por amor. Vamos observar alguns exemplos que talvez você reconheça. Pedro, 42 anos, está em um casamento sem intimidade há mais de uma década. Ele e a esposa mal se falam, dormem em quartos separados, vivem vidas paralelas sob o mesmo teto. Quando questionado por que não se separa, ele responde: e depois o que seria de mim? Toda a minha identidade está construída em ser marido, em ser pai, em ser o provedor desta família. Se eu não sou mais isso, quem eu sou? Ou Juliana, 29 anos, que volta repetidamente para um namorado que a trai, que a humilha, que a faz se sentir pequena. Quando as amigas perguntam por que ela não termina de vez, ela responde, com lágrimas nos olhos: porque nos momentos em que estamos bem, eu me sinto viva. E tenho medo que, sem ele, eu não sinta mais nada. Ou ainda Carlos, 35 anos, que não consegue superar um término que aconteceu há 3 anos. Ele continua mandando mensagens, checando as redes sociais da ex, vivendo em função de uma relação que já não existe. Quando confrontado, ele diz: é que com ela eu tinha um propósito. Eu acordava todos os dias sabendo por que eu estava vivo. Notou um padrão aqui? Não é sobre o outro, é sobre o vazio que tememos enfrentar sem o outro. Viktor Frankl chamaria isso de vazio existencial, aquele estado em que a pessoa não encontra um significado para a sua existência e, por isso, busca preenchê-lo com substitutos: poder, prazer, substâncias e, sim, relacionamentos dependentes. Mas aqui está o da verdade libertadora que Frankl nos ensina. Este vazio não é seu inimigo. Ele é um chamado, um convite para encontrar algo maior, mais profundo e mais verdadeiro do que qualquer relação humana poderia oferecer. Como ele escreveu em seu livro Em Busca de Sentido, não é o homem que pergunta qual o sentido da vida, mas é a ele que a vida interroga. Ao homem só cabe responder à vida, tornando-se responsável por ela. Em outras palavras, a vida está te perguntando, através desse vazio, desse relacionamento difícil, dessa solidão que tanto teme: o que você veio fazer aqui? Qual é o seu propósito único, que só você pode cumprir? E talvez, apenas talvez, esse relacionamento que tanto te prende seja na verdade o maior sinal de que há algo mais esperando por você. Algo que você só encontrará quando tiver coragem de enfrentar o vazio e perguntar: quem sou eu além de amar e ser amado? E esta é a verdadeira prisão que precisamos reconhecer. Não é o outro que te prende,
não é o relacionamento, é o medo de enfrentar sua própria liberdade. O medo de assumir a responsabilidade por encontrar sentido em sua própria existência, independente de qualquer outra pessoa. Como Frankl diria, o homem não é totalmente condicionado e determinado. Ele determina a si mesmo se entregar-se às condições ou resistir a elas. Em outras palavras, o homem é autodeterminante. Ele não simplesmente existe, mas sempre decide como será sua existência. Esta é a liberdade assustadora que muitas vezes fugimos quando nos agarramos a relacionamentos que já não têm vida. A liberdade de escolher quem seremos, de criar sentido mesmo diante do aparente absurdo, de nos tornarmos autores de nossa própria história. Se algo dentro de você se reconheceu nessas palavras, se você sentiu aquele nó na garganta de quem se vê espelhado em uma verdade incômoda, se inscreve no canal. Esta é uma jornada que estamos fazendo juntos, passo a passo, verdade por verdade. E lembre-se, reconhecer que um relacionamento está baseado no medo da solidão e não no amor verdadeiro não é um sinal de fracasso, é um ato de coragem. É o primeiro passo para uma vida mais autêntica, mais plena, mais sua. Este vídeo está te ajudando a entender o silêncio de uma nova forma? Então, retribua esse apoio com um gesto simples. Inscreva-se no canal. Assim, você nos incentiva a continuar trazendo conteúdos que iluminam as dores da alma. Seu like é o combustível que impulsiona esta mensagem para mais pessoas que precisam encontrar conforto. E se você conhece alguém que vive um silêncio doloroso, compartilhe este vídeo. Ele pode ser o primeiro passo para a cura. Deixa eu te contar a história de Aline. Aline sempre foi aquela que amava incondicionalmente. Desde criança, ela aprendeu que seu valor estava em cuidar dos outros, em ser útil, em fazer os outros felizes. Filha do meio de 3 irmãos, com um pai ausente e uma mãe sobrecarregada, Aline rapidamente desenvolveu o papel de pacificadora da família. Era ela quem cuidava do irmão mais novo quando a mãe precisava fazer horas extras. Era ela quem consolava a irmã mais velha quando ela brigava com o namorado. Era ela quem preparava o jantar quando todos estavam cansados demais para isso. Aline aprendeu sem perceber que ser amada significava ser necessária e que para ser necessária era preciso colocar os outros sempre em primeiro lugar. Quando jovem adulta, esse padrão se repetiu em seus relacionamentos amorosos. Aline se sentia atraída por homens que pareciam, de alguma forma, precisar dela. Homens com feridas emocionais, com histórias complicadas, com potencial não realizado, como ela gostava de dizer. Seu último relacionamento foi com Daniel. Eles se conheceram em uma festa de amigos em comum. Daniel era carismático, inteligente, cheio de sonhos, mas também carregava dores profundas de uma infância difícil, o que se manifestava em comportamentos autodestrutivos, bebida em excesso, dificuldade de manter empregos, explosões emocionais. Para Aline, ele era perfeito. Não por causa desses problemas, claro, mas porque ela imediatamente viu nele alguém que precisava ser salvo, alguém que ela poderia ajudar a se tornar uma versão melhor de si mesmo, alguém que daria sentido à sua existência. Os primeiros meses foram intensos. Daniel parecia completamente apaixonado. Dizia que Aline era diferente de todas as outras, que ela o entendia como ninguém, que com ela ele finalmente sentia que poderia mudar. Aline se entregou de corpo e alma. Adaptou sua rotina à dele. Afastou-se de amigos que não entendiam o relacionamento deles. Começou a trabalhar mais para poder ajudá-lo financeiramente quando ele estava entre empregos. Passou a ser não apenas namorada, mas terapeuta, mãe, amiga, conselheira financeira. Tudo em uma só pessoa. Claro, havia sinais de alerta desde o início. As promessas não cumpridas. Às vezes em que ele simplesmente desaparecia por dias quando se sentia pressionado. As mentiras pequenas que depois se revelavam grandes. O jeito como ele conseguia fazer Aline sentir que qualquer problema entre eles era de alguma forma culpa dela. Mas Aline ficou. Por 3 anos ela ficou. Quando amigas perguntavam por que ela não terminava, ela tinha várias respostas prontas. Ele está passando por um momento difícil. Vocês não conhecem o lado bom dele como eu conheço.
Relacionamentos são trabalho duro, ninguém disse que seria fácil. Ele precisa de mim. Mas havia uma verdade que Aline não admitia nem para si mesma. Ela também precisava dele. Não do Daniel real, cheio de falhas, inconsistente, muitas vezes cruel. Ela precisava do papel que tinha construído para si mesma nesse relacionamento. A salvadora, a indispensável, a que ama sem limites. Foi durante uma sessão de terapia que Aline finalmente começou, após um colapso nervoso, que algo mudou. A terapeuta, após ouvir mais um relato de como Daniel havia desaparecido durante um final de semana inteiro, sem dar notícias, fez uma pergunta simples, mas devastadora. Aline, se você não estivesse tentando salvar este relacionamento, se você não estivesse tentando consertar Daniel, o que você estaria fazendo com sua vida? Aline abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, como se algo fundamental dentro dela tivesse sido exposto. Depois de um longo silêncio, ela respondeu com uma voz pequena que mal reconheceu como sua. Eu não sei. Eu realmente não sei quem eu sou sem isso. Foi naquele momento que Aline percebeu a verdade que Viktor Frankl apontaria imediatamente. Seu relacionamento com Daniel não era sobre amor. Era sobre um vazio existencial que ela estava tentando preencher. Não era Daniel que ela não conseguia deixar ir. Era a identidade que havia construído em torno dele. O propósito que esse relacionamento, mesmo doentio, dava à sua vida. Sem esse papel, a namorada dedicada, a que nunca desiste, a que ama incondicionalmente. Quem era Aline? O que dava sentido à sua vida? Que história ela contaria sobre si mesma? Como Frankl ensinou, Aline estava diante do vazio existencial. Aquele momento em que percebemos que estamos usando substitutos, neste caso, um relacionamento tóxico, para evitar a pergunta fundamental sobre o sentido de nossa existência. O processo de separação foi doloroso, não tanto pela perda de Daniel, mas pelo luto da identidade que Aline precisou deixar ir. Houve momentos em que ela quase voltou, não por saudade dele, mas por saudade de quem ela era com ele. Por mais disfuncional que fosse, pelo menos era uma identidade conhecida. Os primeiros meses sozinha foram o que Aline mais tarde chamaria de sua travessia do deserto. Sem o relacionamento para defini-la, ela se sentiu completamente perdida. Havia momentos em que a solidão parecia tão insuportável que ela chegava a ligar para Daniel, só para desligar antes que ele atendesse. Foi nesse período que Aline, por acaso, encontrou os escritos de Viktor Frankl. E algo naquela filosofia ressoou profundamente com ela. A ideia de que o sofrimento pode ser uma oportunidade para crescimento. Que mesmo nas situações mais difíceis, temos a liberdade de escolher nossa atitude. E, principalmente, que o sentido da vida não é algo que encontramos pronto. É algo que criamos através de nossas escolhas. Lentamente, Aline começou a redescobrir partes de si mesma que tinha abandonado. Retomou a pintura, uma paixão, da adolescência que havia deixado de lado. Reconectou-se com amigas antigas. Começou a trabalhar como voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. E ali, compartilhando sua própria história, ajudando outras mulheres a encontrarem força para recomeçar, Aline começou a encontrar um sentido maior para sua história. Um propósito que não dependia de consertar alguém ou de ser necessária para um homem específico. Um ano depois da separação, Aline escreveu em seu diário: "Hoje percebi que não sinto mais aquela dor aguda quando penso nele. Não é que eu não me importe mais, é que agora vejo nossa história com outros olhos. Vejo como cada um de nós estava preso em seus próprios vazios, tentando preenchê-los um no outro. Percebi também que, pela primeira vez na vida, estou conhecendo o amor verdadeiro. Não aquele que anula, que diminui, que usa o outro como muleta, mas o amor que cria, que expande, que encontra significado mesmo na dor. E o mais surpreendente, descobri que este amor começa dentro de mim. Na minha capacidade de dar sentido à minha própria história, de transformar até mesmo minhas feridas em algo que possa ajudar outros. Esta poderia ser a sua história também.
A história de alguém que confundiu dependência com amor, vazio com paixão, medo com entrega. Alguém que, ao perder o que achava que definia seu valor, encontrou algo muito maior. Porque o vazio que sentimos quando um relacionamento acaba, aquele abismo que parece não ter fundo, talvez não seja apenas a ausência do outro. Talvez seja o convite para encontrar algo maior, mais verdadeiro, mais seu. Se essa história tocou algo dentro de você, se você viu pedaços de sua própria jornada refletidos na história de Aline, compartilha este vídeo com alguém que você ama e que talvez precise ouvir isso hoje. Às vezes, as palavras que mais precisamos ouvir chegam até nós através de quem menos esperamos. Agora vamos ao que realmente importa. Como distinguir o amor verdadeiro do medo de ficar sozinho? Como saber se estamos numa relação por escolha consciente ou por dependência emocional? E, principalmente, como encontrar sentido para além dos nossos relacionamentos. Vou compartilhar com você 5 ensinamentos práticos, baseados na filosofia de Viktor Frankl e na minha própria experiência acompanhando histórias como a de Aline. 1. A diferença entre amar e precisar. Existe uma linha tênue entre amar alguém e precisar de alguém para preencher um vazio existencial. Como distinguir? O amor verdadeiro te expande, te faz maior, mais pleno, mais autêntico. Te aproxima de quem você realmente é e do que você veio fazer neste mundo. Já a dependência emocional te contrai. Te faz menor, mais inseguro, sempre com medo de perder. Te afasta do seu propósito maior e te reduz ao papel de alguém que ama outra pessoa. Frankl diria que o amor autêntico não é apenas um sentimento passivo. É uma decisão ativa, uma escolha que fazemos a cada dia. Como ele escreveu, o amor não é só um sentimento, é um compromisso, uma decisão. Quando é apenas medo disfarçado de amor, não há decisão consciente, há apenas reação ao terror do vazio. Há apenas aquela sensação de não posso viver sem essa pessoa, que traduzida honestamente significaria tenho medo de enfrentar quem sou sem o papel que este relacionamento me dá. Faça este exercício prático. Por uma semana, mantenha um diário onde você anota como se sente após cada interação com a pessoa amada. Não apenas o sentimento imediato, mas o efeito mais profundo. Esta interação me fez sentir mais, eu mesma ou menos. Após estar com esta pessoa, me sinto energizada ou esgotada. Este relacionamento me aproxima dos meus sonhos e valores ou me afasta deles. Imagina um futuro onde crescemos juntos ou onde um salva o outro. Se você perceber que o relacionamento consistentemente te diminui, te afasta de você mesmo, te esgota, talvez o que você chama de amor seja, na verdade, medo vestido de devoção. 2. O valor da solidão como encontro. A solidão que tanto tememos pode ser, na verdade, o espaço sagrado onde finalmente nos encontramos. Não é à toa que grandes transformações espirituais e pessoais acontecem em momentos de recolhimento, de deserto interior. É no silêncio que finalmente ouvimos nossa própria voz, sem interferências. Viktor Frankl, mesmo nos campos de concentração, o lugar de maior solidão forçada que se pode imaginar, descobriu que ninguém poderia tirar dele a liberdade interior de escolher sua atitude diante do sofrimento. Foi na solidão extrema que ele encontrou seu propósito mais profundo. Tente ver os momentos de solidão não como abandono, não como falha, não como vazio a ser preenchido urgentemente. Veja-os como encontro essencial com sua essência. Exercício. Prático? Reserve um tempo cada semana. Pode começar com apenas 1 hora para estar completamente sozinho, sem distrações. Sem celular, sem livros, sem TV, sem música. Apenas você e seus pensamentos. No início será desconfortável. Você sentirá impulsos de checar mensagens, de ligar para alguém, de preencher o silêncio. Resista. Permita-se sentir o desconforto. Com o tempo, você começará a distinguir entre a solidão dolorosa, que é apenas o medo de enfrentar a si mesmo, e a solitude nutritiva, que é o encontro genuíno consigo. Como diria Frankl,
quando não pudermos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E essa mudança começa quando paramos de fugir de nossa própria companhia. 3. A coragem de criar sentido. Viktor Frankl nos ensinou que o sentido da vida não é algo que encontramos pronto, como quem acha um tesouro escondido. É algo que criamos ativamente com nossas escolhas, nossos valores, nosso modo único de estar no mundo. Se você está preso a um relacionamento por medo do vazio existencial, pergunte-se honestamente: que sentido maior posso criar para minha existência, além de ser amado por alguém? Que marca única quero deixar no mundo? O que me faria sentir que minha vida valeu a pena, mesmo se eu estivesse sozinho? Frankl identificou 3 caminhos principais para encontrar sentido. Através do que criamos e damos ao mundo, um trabalho significativo, uma obra, um serviço. Através do que experimentamos e recebemos do mundo, amor, beleza, verdade. Através da atitude que tomamos diante do sofrimento inevitável. Exercício prático. Faça uma lista de momentos em sua vida em que você se sentiu realmente vivo, realmente conectado com algo maior que você mesmo. Não precisam ser grandes eventos. Podem ser momentos simples de profunda conexão, criatividade ou propósito. O que esses momentos têm em comum? Que valores eles revelam sobre o que é verdadeiramente importante para você? Como você poderia criar mais momentos assim em sua vida atual? Lembre-se, como Frankl escreveu, não é o homem que pergunta qual o sentido da vida, mas é a ele que a vida interroga. Sua vida está te perguntando agora: o que só você pode oferecer ao mundo? Qual é a sua resposta única à existência? 4. A identidade para além das relações. Muitas vezes, ficamos em relacionamentos ruins porque perdemos completamente nossa identidade. Não sabemos mais onde termina o nós e começa o eu. Não conseguimos mais imaginar quem seríamos sem o outro. Este é um sinal claro de que não estamos amando. Estamos usando o outro como muleta existencial. Comece a recuperar pedaços de você mesmo que foram esquecidos ou abandonados por causa do relacionamento. Pergunte-se: quais eram meus sonhos antes de conhecer esta pessoa? Que talentos ou interesses deixei de lado? Que amizades negligenciei? Se eu pudesse fazer qualquer coisa, sem medo de julgamento ou fracasso, o que seria? Exercício prático. Crie um mapa de identidade. Um desenho ou diagrama onde você coloca no centro quem sou eu e ao redor todos os aspectos de sua identidade que não dependem de ser amado por alguém específico. Inclua seus valores, talentos, sonhos, realizações, qualidades de caráter, papéis sociais significativos, além de parceiro romântico. Este mapa visual te ajudará a ver que, mesmo sem este relacionamento específico, você continua sendo uma pessoa completa, com valor intrínseco. Como Frankl escreveu, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Esse espaço, essa liberdade interior de escolher quem você é, independente das circunstâncias, é a essência da identidade autêntica. 5. A cura pelo significado. Por fim, talvez o ensinamento mais poderoso de Frankl: a dor em si não tem sentido inerente. Somos nós que damos significado a ela através de nossa atitude, de nossas escolhas, de nossa capacidade de transformá-la em algo maior. A dor de um término, a angústia da solidão, o medo do vazio, tudo isso pode ser transformado quando encontramos um significado maior nessa experiência. Talvez esse relacionamento doloroso tenha vindo para te ensinar algo essencial sobre você mesmo. Talvez essa solidão seja o caminho necessário para a sua verdadeira liberdade. Talvez esse vazio que tanto teme seja, na verdade, espaço sendo criado para algo novo e mais verdadeiro nascer. Como diria Frankl, o sofrimento de alguma forma deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Exercício prático. Escreva uma carta
que você não precisa enviar para seu relacionamento difícil ou para sua solidão. Agradeça o que essa experiência veio te ensinar. Pergunte a ela: que dons você trouxe disfarçados de dor? O que eu não teria aprendido sem você? Esta não é uma forma de negar a dor ou de romantizar relacionamentos tóxicos. É uma forma de assumir autoria sobre sua própria história, de transformar até mesmo as experiências mais difíceis em degraus para seu crescimento. Como Frankl testemunhou nos campos de concentração. Mesmo nas situações mais extremas de sofrimento, o ser humano ainda tem a liberdade última de escolher sua atitude. E essa escolha pode transformar até mesmo a maior dor em um testemunho de dignidade humana. Se algo disso falou com você, se você sentiu aquela pontada de reconhecimento que só a verdade causa, comenta "cura" aqui embaixo. Pode ser que alguém que está passando pelo mesmo que você precise ler isso agora. E lembre-se, distinguir entre amor verdadeiro e medo da solidão não é um exercício teórico. É um ato de coragem que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Talvez você esteja agora se perguntando em silêncio se o que sente é realmente amor ou apenas medo do vazio. Se deve ficar na relação que tem ou encontrar coragem para partir. Se vai conseguir enfrentar a solidão, caso ela venha. E tudo bem não ter todas as respostas agora. Algumas verdades precisam ser sentidas, não apenas compreendidas. Algumas decisões precisam amadurecer lentamente, como frutos que não podem ser colhidos antes do tempo. O que quero que você leve daqui, mais do que qualquer outra coisa, é isto: você é muito mais do que seus relacionamentos. Sua vida tem um sentido que vai muito além de estar com alguém. Um propósito que ninguém pode tirar de você, mesmo quando todos parecem ir embora. O amor verdadeiro, aquele que liberta, que expande, que te conecta com sua essência mais profunda, não é uma fuga da solidão. É uma escolha consciente que fazemos a partir de nossa plenitude. É a diferença entre dizer, preciso de você para me sentir completo, e sou completo e escolho compartilhar essa completude com você. É a diferença entre amar por medo e amar por liberdade. E se hoje você está sozinho, se está lutando com o fim de um relacionamento, ou se está dentro de uma relação que mais machuca do que nutre, quero que saiba: esta dor não é o fim da sua história. É apenas um capítulo. Como Viktor Frankl descobriu nos momentos mais sombrios da existência humana. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda resta a liberdade de escolher a atitude com que enfrentamos nossa situação. Ainda resta a capacidade de encontrar sentido, mesmo no sofrimento. Você pode escolher ver esse momento não como perda, mas como possibilidade. Não como vazio a ser preenchido desesperadamente por qualquer pessoa que apareça, mas como espaço sagrado para algo novo nascer. O poeta Rainer Maria Rilke escreveu algo que parece conversar diretamente com a filosofia de Frankl. Ele disse: o futuro entra em nós muito antes de acontecer. Talvez essa solidão que tanto teme, esse relacionamento difícil que tanto te consome, seja justamente o futuro entrando em você. Um futuro de maior liberdade, de amor mais verdadeiro, de um sentido que ninguém pode tirar. E talvez, só talvez, você descubra que o amor que sempre procurou nos outros estava dentro de você este tempo todo, esperando para ser encontrado, esperando para ser vivido, esperando para ser compartilhado, não a partir da carência, mas a partir da abundância. Como Frankl nos ensinou, a maior dignidade humana está na nossa capacidade de transformar tragédia pessoal em triunfo, de crescer para além das circunstâncias, de encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. A pergunta que deixo com você hoje não é: você ama ou só tem medo de ficar sozinho? Embora essa seja importante. A pergunta mais profunda é: que sentido você escolherá criar, independentemente de estar sozinho ou acompanhado? Que marca única sua alma veio deixar neste mundo? Porque quando você encontra essa resposta, mesmo que parcial, mesmo que em construção, o medo da solidão perde seu poder, e você se torna livre para amar de verdade, sem sombras, sem dependência,
sem aquele desespero silencioso de quem busca fora o que só pode ser encontrado dentro. Se você se sentiu visto neste vídeo, se inscreve no canal. Deixa seu like se isso te alcançou no fundo da alma. Comenta qualquer coisa, até um simples cura, e manda esse vídeo para quem você sabe que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, o sentido entra na vida de alguém através de você, através de um pequeno gesto que parece insignificante, mas que pode mudar tudo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sua história não acabou. Ela só começou a fazer sentido.